Olá, um assunto interessante hoje que apareceu em muitas perguntas durante os outros vídeos que a gente fez, né? A diferença entre namoro santo e namoro casto. Porque às vezes se confundem e pode-se pensar que são a mesma coisa, mas não são. Vamos descobrir por que nesse vídeo. Vamos lá. Um namoro santo necessariamente precisa ser casto, mas um namoro casto nem sempre é santo. E a gente não combinou isso. Por que, Tiba? A gente pode viver uma abstinência sexual dentro de um namoro e não ter a consciência do sentido do namoro em sua totalidade. A gente vive uma parte de um processo sem compreender ou sem alcançar a dimensão total daquilo que ele significa. Um pouco complexo, né? Vamos para a prática. Vamos Por para a exemplo, prática. o casal pode viver abstinência sexual, ele vive a castidade no ato, lembrando que a castidade vai muito além do que o simples privar-se de um ato sexual. A simples abstinência. Ela passa primeiro pelos pensamentos, pelo nosso coração, pelo nosso olhar, pelos nossos ouvidos. Exatamente. Não é verdade? A castidade precisa ser entendida como a pureza. É a pureza que eu cultivo no meu coração e que precisa se tornar uma virtude. Eu preciso cultivar tanto a castidade a ponto que ela se torne uma virtude na minha vida. A pessoa priva-se do ato sexual, porém, ela trai o seu namorado, às vezes com olhares, mensagens no celular. Ele é grosso com a namorada. Isso é namoro santo? O namoro, ele precisa nos fazer uma pessoa melhor. Ou seja, o namoro casto, ele é parte importante, mas é parte do namoro santo. O namoro santo constrói, tem um objetivo muito claro, ele nos leva à santidade, encara o relacionamento com tal seriedade, mirando um compromisso definitivo. Este é um namoro santo, que coloca Deus no centro. Agora, eu posso ter um namoro casto sem respeitar, sem admirar o outro como filho de Deus, com respeito, como templo do Espírito. Isso muitas vezes, infelizmente, acontece quando, por exemplo, um deles quer viver a castidade por amor a Deus, viver uma experiência forte com Deus, eu quero viver a castidade, o outro não viveu essa experiência, então não consegue entender o sentido da castidade. E aí, às vezes, vive por uma obrigação para agradar a namorada ou para agradar o namorado. Até porque não tem jeito também, né? Não tem como, ela não quer, ou ele não quer, e aí não tem relação sexual, não porque não quis, não porque o outro não quis. E aí, meu amor, vai rolar? Vai rolar o quê, homem de Deus? Seja mais objetivo, por favor. Tu sabe o que eu tô falando, você vai rolar. E eu lá só bola pra rolar. Homem de Deus, fale logo, o que é que você tá pensando? Eu tô falando do sexo. Eu já lhe falei que pra namorar comigo vai ter que conversar com o painho, ir à missa todo domingo, grupo de oração toda quarta, assistir o canal da Deitiba comigo toda semana e nada de sexo. Nada de sexo. Lascou. Uma das partes vive a castidade, mas o namoro santo necessariamente tem que ser aprendido pelos dois. E esse sentido da castidade, a castidade como uma oferta a Deus, como uma forma de retribuir a Deus esse amor tão grande que Ele tem por mim. Então eu oferto, eu sacrifico muitas vezes, né, a minha carne, que deseja, que quer, que pede, muitas vezes um ato sexual quando se está namorando, vai para um beijo um pouco mais demorado, né, e aí já, nossa senhora, tudo acendeu ali dentro, mas eu me privo disso por amor a Deus. Se a pessoa não entendeu essa dimensão, ela não vai ser capaz de viver a castidade, porque ela está vivendo na lei. Primeiramente, é o amor a Deus, né? É por Ele que eu faço o que eu faço. Agora, a partir daí, você vai entrando numa outra etapa, você começa a entender o porquê, que é isso que você falava. Sim, exatamente. O sentido. Porque tem até pessoas de outras religiões, ou religiões mesmo, estou falando de igrejas, né? outras religiões, que não é a religião cristã, que vivem também esse processo de abstinência, ou então pessoas que nem têm uma religião definida, ou então são meio zen,
e que vivem essa dimensão não porque amam a Deus, mas porque a lei natural também as ensinou que existe uma lógica muito bonita nesse processo de esperar o outro para viver uma entrega total. O que a relação sexual diz? Eu me entrego inteiramente, totalmente para você. E eu não preciso ser religioso para entender isso. Basta eu ser sincero comigo mesmo e perceber que o ato sexual é um ato muito sério de entrega total. Quando a pessoa compreende isso, até pela lei natural, ela chega a essa conclusão e enxerga, se ela for aberta à verdade, uma pessoa sincera, que ama a vida, coerente, que busca o que é certo, essa pessoa vai entender, por causa disso, viver esse namoro na espera, na castidade, esperando o momento certo, para que eles vivam inteiramente um pro outro, aí viver também o processo da vida sexual. O estudo observou que os casais que reservaram o ato sexual somente para o casamento obtiveram nota 22% mais alta na estabilidade conjugal, 15% mais alta na qualidade do diálogo entre os cônjuges e 20% mais alta na qualidade da vida sexual. Agora, não podemos negar que é esse amor de Deus que nos move, que nos encanta o coração, que faz com que 99,999% das pessoas queiram viver esse processo de castidade e namoro santo. É verdade. Então o namoro santo é aquele que nos constrói por inteiro. Eu vejo o outro e no outro eu vejo um dom. E eu quero contribuir para que tudo que ele tem de bom venha para fora, para que ele seja santo, para que ele vá para o céu. O namoro santo tem esse objetivo. Eu quero ir com ele, né, para o céu. Eu quero ajudá-lo a ir para o céu. A diferença de viver-se na lei, seja pela motivação que for, e viver na graça de Deus. Eu quero viver pela graça, eu quero viver pela lei. É a grande diferença básica do Antigo e do Novo Testamento, né? A lei que empurrava para fazer o que é certo. A própria ética, né? É ético, mas o ethos cristão é algo a mais. Eu faço o que é certo por amor ao que é certo. Essa é a grande diferença. O namoro santo comporta a vivência de um namoro casto. Porém, o namoro casto não necessariamente seja um namoro santo. Esperamos que vocês... Já terminou? Já, me pensei que ia falar mais. Muita coisa pra falar, a gente tem que fazer um outro vídeo então. Podemos fazer. E namoro santo, tem tanta coisa pra falar de namoro, gente. Porque tem gente que vive a castidade no namoro, não tem relação sexual, mas vive um processo de realmente de anular o outro. E muitas outras coisas mais que um namoro santo não pode comportar. Eu acho que se a gente falar tudo isso hoje, vai ficar cumprido. Não vai ficar cumprido. Então vamos terminar por aqui. Isso. Hoje foi a diferença entre namoro casto e namoro santo. Tá certo. Faremos outros vídeos falando mais sobre essa dinâmica do namoro, né? Aquilo que realmente constrói e o que não constrói no namoro. Você falou, querida, tá falado. Esperamos que vocês tenham curtido. Espalhem aí esta boa nova. Muita gente ficou curiosa. Quero saber a diferença. Então vamos evangelizar também, compartilhando os nossos vídeos. A gente agradece. E vamos juntos terminar o vídeo também, né? Também. Então tá, valeu, galera. Até mais. Beijo, tchau. Fala muito. Você nunca deixa eu falar e escrever, mandar escrever. Pra despedir foi quase um outro vídeo. Nossa.